De acordo com o livro maçônico Morais e Dogma, uma vez que se atinge o 30º, 31º, 32º e 33º graus, você então passa a saber que a entidade que você adora é Lúcifer. O livro diz isso claramente. Os maçons de 30º, 31º, 2º e 3º sabem que Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito de sociedades secretas. Nós temos uma visita muito especial aqui hoje. Walter White, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Caso alguém não conheça ainda o trabalho do Walter White, nós vamos deixar um link aqui embaixo. Ataque Total. Walter, aquela sua série, Ataque Total, é uma das razões pelas quais eu estou sentado nessa mesa aqui hoje como um cristão. Eu estava longe de Deus quando alguém me deu esses vídeos para assistir e a minha cabeça se abriu completamente. É muito boa mesmo. Se você gosta de sociedades secretas, assista Ataque Total. E é claro, esse vídeo aqui. Muito bem, então vamos começar a falar sobre isso. Talvez vocês tenham umas perguntas, mas nós vamos tentar cobrir todo o tópico aqui. Mas eu queria perguntar para o Walter White, por que esse assunto é relevante para nós hoje? Por que você acha que devemos nos importar em falar sobre isso? Na minha opinião, não dá para se entender os eventos atuais do mundo sem levar em consideração as sociedades secretas. Porque elas operam em todos os níveis da nossa sociedade. São elas que movem as grandes peças desse jogo. Nós gostamos de zombar delas, fazer piadinhas com elas, mas, na verdade, são elas que tomam as decisões. Por que essas sociedades se encontram de vez em quando? Por qual razão elas se encontram em segredo? Porque tudo nelas é super secreto. O que acontece entre elas? Há muita conjectura, mas as decisões delas sempre terminam nas leis do Estado. E muitos, mas muitos presidentes dos Estados Unidos eram envolvidos em sociedades secretas. Quando confrontados com essa pergunta, eles disfarçavam, dizendo que não podiam falar disso, que era secreto. Eu me lembro de ter visto uma foto, eu acho que era do Bush, quando perguntaram para ele da Skull and Bones. Cara, eles colocavam a pessoa pelada dentro de um caixão. Por que você faria um negócio desse? Bem, para entender, você tem que ir às origens. De onde elas vieram? Quem estava por trás, orquestrando as ações delas? Tá, mas quem tá por trás de tudo isso? Quem é o cabeça das sociedades? É isso que todo mundo quer saber? Olha, eu acho que a gente pode começar de um pouco antes, porque tem muita gente assistindo o programa que não sabe exatamente o que elas são. Será que é só uma organização? Será que são várias? Qual é a razão de tanto segredo? Nunca dá para se ter apenas uma organização, porque se essa organização cai, aí todo o esquema colapsa. Então, se você quer estender sua influência em todo o mundo, você vai precisar de uma organização de fachada para levar a culpa. Porque a culpa nunca deve cair sobre o verdadeiro culpado. Então, você tem que cavar fundo para descobrir de onde vem tudo. Quem as controla? Como as controla? Quantas camadas há? É como uma cebola, você vai descascando e vê que tem várias e várias camadas. E nesse caso, é uma cebola bem grande. Tá. É verdade, são muitas camadas. A gente escuta falar sobre esses subgrupos, mas a gente quer falar dos grandes. Por exemplo, os maçons, Illuminatis, jesuítas. Existem várias delas. Os jesuítas são bem documentados historicamente. A influência deles sobre a política dos estados em várias partes do mundo é bastante conhecida. Muito bem. Como começaram as sociedades secretas? Elas começaram no mundo antediluviano. Elas não começaram ontem. Antediluviano é antes do dilúvio, certo? Sim, antes do dilúvio. Mas como que a gente sabe disso? Bom, se você ler os escritos esotéricos, como, por exemplo, o livro Morais e Dogma, de Albert Pike, você verá que essas sociedades remontam desde o tempo de Enoque.
Mas muito cuidado, porque lá no Morais e Dogmas você tem várias datas. E eu acho fascinante que o mundo científico nega todas essas datas, mas o mundo esotérico as abraça. E a cronologia que eles adotam é aquela que também é mostrada na Bíblia. É a mesma cronologia de tempo, especialmente a Bíblia King James. Então, se você pega a cronologia lá da Bíblia King James, é exatamente a mesma cronologia mencionada no livro maçônico Morais e Dogma. Ele fala sobre o Anno Mundi, que é o tempo desde a criação do mundo, e remonta as sociedades secretas até o tempo de Enoque. Agora, quando você ouve o nome Enoque, você já pensa no Enoque do bem. Sim, aquele que andou com Deus, não é? Exatamente, o sétimo a partir de Adão. Mas, segundo a cronologia do Morais e Dogma, você verá que não se trata do bom Enoque, não se trata do sétimo depois de Adão, mas do Enoque, filho de Caim. Uau! Gente, isso é tipo uma caixa de Pandora, hein? O livro de Enoque? O livro de Enoque é um livro apócrifo que fala sobre muitas dessas questões. Nesse livro, por exemplo, é dito que anjos tiveram relações sexuais com mulheres humanas, o que, do ponto de vista bíblico, é incorreto. Tá, mas no meu entender, o que a Bíblia diz é que as filhas de Deus e os filhos dos homens se relacionaram. Mas eles eram... Não, eram os filhos de Deus com as filhas dos homens. Ou seja, aqueles que obedeciam a Deus se separaram daqueles que viviam mundanamente. É por isso que se chamavam filhos de Deus. Agora, as mulheres que vieram da linhagem de Caim eram chamadas de filhas dos homens. O que aconteceu é que essas duas linhagens começaram a se misturar. Eles não aguentaram as minissaias delas e começaram a pegá-las como esposas. E isso acabou fazendo com que eles se separassem de Deus. Mas o livro de Enoque diz que os filhos de Deus eram seres celestiais, que tiveram relações com as humanas. E o curioso é que nas traduções bíblicas mais modernas, eles colocaram isso mesmo. Mas nas Bíblias traduzidas a partir do Textus Receptus, não é assim. Então, você já vê uma tendência na direção dos escritos esotéricos e escritos apócrifos. Enfim, mas esse não é o tema. A questão é que o primeiro a herdar os segredos de um ponto de vista esotérico, foi Enoque, filho de Caim. E não apenas isso. Ele também foi o primeiro a fazer uma cidade. Ele habitava em cidades. Ele criou as primeiras cidades. Então, essa linhagem era muito importante. Veja, quando Caim foi banido da presença de Deus, ele disse, isso é muito mais do que posso suportar. As pessoas vão vir atrás de mim para me matar. Bom, tem um livro de Tupper Salcy chamado Os Governantes do Mal. Se alguém quiser se familiarizar um pouco mais com as experiências desse homem, vocês realmente deveriam ler esse livro, porque é realmente fascinante. Mas, basicamente, esse título é muito interessante, Governantes do Mal. Porque Deus colocou uma marca sobre ele, a chamada marca de Caim. Essa marca não era física, ela era marca de autoridade. Autoridade para reinar sobre os filhos do mal. Então, o que aconteceu é que Deus permitiu aos filhos do mal reinarem sobre os filhos do mal. E aqueles que governavam mergulharam na filosofia esotérica, ou seja, você pode se tornar como Deus, você é Deus, você não é inferior a Deus, você dita suas próprias normas e regras, você não precisa de Deus para te dizer o que é certo ou errado. Você é bom o suficiente para fazer isso. E, é claro, também tem a filosofia de que você não morre, você é imortal. Então, são 3 mentiras que foram articuladas pelo diabo lá no Éden. E essas mentiras são a base de toda filosofia esotérica. Esta filosofia, durante o período antediluviano, foi difundida a tal ponto que ninguém mais acreditava em Deus. Todos passaram a acreditar na filosofia esotérica. Você pode explicar o que é filosofia esotérica? A filosofia esotérica é uma filosofia secreta.
É por isso que é uma sociedade secreta. Agora, Deus, em sua sabedoria, deu ao homem as Escrituras, a palavra de Deus, por meio da qual pode-se determinar o que é certo e errado, qual é o caminho para a vida, o que é a moralidade, o que é a verdade, enquanto que os escritos esotéricos são contrários a isso. Eles são o oposto do que diz a Bíblia. Portanto, quando na Bíblia você lê sobre Jesus, os esotéricos o substituem por Lúcifer. Quando você conversa com um esotérico, você pode pensar que está falando com um cristão, porque ele fala de Jesus, mas não é o nosso Jesus. Jesus significa Jeová salva, mas se você acredita ser Deus, isso tem uma conotação totalmente diferente. Para eles, o Salvador é o portador de luz. Ao mesmo tempo em que Jesus afirma ser a luz do mundo, há uma outra entidade que também alega ser o portador de luz, que é Lúcifer. Sim. Portanto, a sociedade esotérica, em sua base, é totalmente luciferiana. Tá, então isso é a base de todas as sociedades secretas, então? É a crença fundamental delas? O fundamento absoluto do esoterismo são as 3 mentiras contadas pelo diabo ali no Jardim do Éden. Ou seja, é você mesmo quem determina a sua moralidade, você é um Deus, e, como Deus, por que submeter-se ao Deus da Bíblia? Você vai viver para sempre mesmo. Ele nunca vai te destruir. Você é imortal. Então, essas 3 mentiras foram espalhadas em todas as filosofias do mundo e em muitos sistemas religiosos. A base para todos eles é a imortalidade da alma. Até mesmo o cristianismo hoje adotou isso. Ou você se torna parte do Nirvana, ou torna-se parte em um sentido panteísta. Então, essa é a base do esoterismo. E isso evoluiu até finalmente vir a destruição do dilúvio. Pela Bíblia, nós sabemos que o Cã, filho de Noé, não era um modelo de fidelidade, né? E, além disso, não sabemos detalhe algum sobre as moças com quem ele casou. Pode ser que a esposa dele fosse uma filha dos homens, que tenha sido muito influenciada por essa filosofia. Ainda assim, Deus, em sua misericórdia, salvou os filhos de Noé com suas esposas. E nós supomos que Cã tinha algumas ideias filosóficas bastante semelhantes às que o mundo tinha antes do dilúvio. Porque a Bíblia nos diz que o neto dele, o Nimrod, foi um guerreiro contra Deus. A palavra diante do Senhor significa contra o Senhor. Ele negou a palavra de Deus ao querer construir uma torre. Torre de Babel? Por isso, concluímos que eles não acreditaram na promessa de Deus de que não destruiria mais o mundo pela água. No fim das contas, o problema é sempre esse. Exatamente. Eles não acreditavam na palavra de Deus. O que nos leva ao início de tudo, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. A verdade é que esse não confiar em Deus estava se ampliando ainda mais. No fim das contas, ao construírem aquela torre, eles estavam escolhendo o próprio eu ao invés de Deus. Eva escolheu o próprio eu quando comeu a fruta. E ao escolher o próprio eu, ao tentarem salvarem-se a si mesmos, a aprimorarem a si mesmos e tornarem-se como Deus, na verdade, isso foi a destruição deles. Escolher o próprio eu ao invés de Deus é destruir-se a si mesmo. Bom, então foi assim que a coisa progrediu. Agora nós estamos em Nimrod. Nimrod foi o governante. Mas ele acabou sendo executado por causa dos seus crimes. Você sabe a razão? Você sabe quem o executou? Provavelmente a linhagem dos outros 2 filhos, o Jafé e o Sem. Ele provavelmente foi executado por propagar as ideias dele. Mas ao invés de acabar com a filosofia, apenas a propagou. Foi como um tipo de mártir, né? As pessoas se espalharam e, daí em diante, surgiu essa motivação constante de unir a humanidade em uma única família novamente, que compartilhasse dessa mesma filosofia esotérica dos antepassados, a adoração de Lúcifer. Eu tenho uma teoria.
Eu acredito que o que o diabo está tentando fazer é acabar com qualquer ser humano que ainda acredite na filosofia de Deus. Assim, ele poderia dizer: olha só, Deus, só sobrou meu povo aqui. Ninguém quer saber de você nesse planeta. Ele é meu. É isso que ele quer fazer. Correto? Mas ele nunca obteve sucesso nisso. Mas ele continua tentando. A gente pode ver isso no livro de Jó, não é? Ele estava tipo, então, eu sou o dono da terra. Mas Deus disse, não, você já viu Jó, meu servo? Ele escolheu o meu lado. É isso mesmo. Então existe essa batalha constante nos bastidores. Agora, uma vez que a humanidade, em grande parte, acabou aceitando a palavra de Deus, essas sociedades tiveram que começar a atuar em segredo. Mas a verdade é que a filosofia esotérica sempre existiu. Eles sempre tentarão manipular a palavra de Deus, pervertê-la, invertê-la. O diabo é o mestre da inversão. Ele inverte tudo. E no mundo esotérico, quando você estuda, você vê que tudo aquilo que é bom se torna mal. Tudo que é mal se torna bom. É daí que veio o Yin Yang. Sim, todas essas coisas. O narcisismo, basicamente, é o caráter do diabo manifestado na humanidade. Uau! É uma boa descrição desse problema. Porque é assim que é a natureza do inimigo de Deus. E uma vez que esse problema do narcisismo está se espalhando tão rapidamente pelo mundo, uma vez que tantas pessoas estão com esse comportamento, esse caráter, isso nos mostra que a filosofia dele certamente está se enraizando na humanidade. É uma situação muito opressiva. É realmente triste. Mas o assunto central é a guerra contra a palavra de Deus. Essa é a base de todas as sociedades secretas. Como atrair as pessoas que estão envolvidas na palavra de Deus para dentro dessas sociedades, uma vez que elas são o oposto da palavra de Deus? E veja, uma vez que esse é um país cristão, e todos esses caras estão envolvidos nisso, né? Você tem que usar uma isca. Você tem que ter algo que atrai essas pessoas para isso. É aí que entra a questão da sociedade, do relacionamento de negócios, mas com o elemento do segredo. E esses segredos vão sendo revelados devagar, um após o outro, conforme o indivíduo sobe nos degraus. Como sabemos, essas sociedades funcionam com degraus. Na maçonaria, por exemplo, você tem 33 graus. Apesar de que há pessoas que dizem que há muito mais graus que estes. Mas, enfim, de acordo com o livro maçônico Morais e Dogma, uma vez que você atinge o 30º, 31º, 2º e 3º graus, você aprende que a entidade a qual você está adorando é Lúcifer. O livro diz isso claramente. Você aprende no 30º, 31º, 2º e 3º que Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. E eles acabam aceitando. Tá. Agora, como essas pessoas se envolvem? Estamos falando de celebridades, presidentes. Eu sei que na sua série Ataque Total, você dá evidência atrás de evidência atrás de evidência. Mas como acontece? Porque, por exemplo, eu sei que o presidente Bush Jr. era do Caveira e Ossos, não é? O pai dele também. Os dois eram membros do Caveira e Ossos. Sim, isso estava acontecendo bem lá na universidade. Bem, essas universidades tinham clubes funcionando dentro delas, que eram basicamente clubes de sociedade secreta. Então, muitas das universidades tiveram origens esotéricas, mas nós temos que estudar como isso aconteceu, como chegou aí. Uma vez que as universidades, em sua maioria, começaram como escolas de teologia, na verdade, todas elas. Eram cristãs. Yale, Harvard, todas cristãs. Mas antes disso, elas eram conduzidas por outras organizações. Mas como isso aconteceu? Você tem que rastreá-las ao longo de toda a história. Como chegamos às sociedades esotéricas modernas? Como isso aconteceu? Como elas surgiram? Quem as controla? Precisa haver uma organização que as controle. E, para tal, nós temos que voltar a uma época na qual tínhamos um sistema religioso que reinava absoluto no mundo.
E eu me refiro ao sistema católico romano. O sistema católico romano governava o mundo na época. Suas doutrinas, seus ensinos são baseados em documentos gnósticos. E é por isso que existem duas linhagens de Bíblia, vamos dizer assim. Você tem a linhagem alexandrina, e a outra linhagem seria a oriental, que vem de Antioquia. Então, qual das duas linhas vamos utilizar? O catolicismo romano baseou a sua Bíblia na Vulgata de Jerônimo, que, por sua vez, foi originada a partir dos escritos de Orígenes por meio de Eusébio. E essa linha, em particular, foi rejeitada mais tarde pela Reforma Protestante. Eu estou resumindo bem a história, tá? Mas a Reforma Protestante baseou a sua Bíblia no Textus Receptus. Os protestantes vieram da Reforma, então os protestantes usavam essa Bíblia. Sim. Basicamente, os manuscritos que foram parar na parte ocidental do mundo foram os manuscritos orientais que foram os utilizados pela Reforma. E a Reforma chegou à conclusão de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Não há outro nome debaixo do céu por meio do qual possamos ser salvos. Também concluíram que a nossa justiça, ela é imputada, ou seja, nós não temos justiça de nós mesmos. Isso, naturalmente, era contrário ao pensamento esotérico, no qual você mesmo é o Deus. Então, esses conceitos conflitavam contra os outros, o que acabou levando a uma guerra literal, a Guerra dos 30 Anos. Esta foi uma tentativa de varrer do mapa o protestantismo. Só que, naturalmente, eles não conseguiram fazer isso. O protestantismo era um espinho na carne da superioridade do sistema papal, uma pedra no sapato. Então, o que eles fizeram foi criar uma organização chamada de Jesuítas. A Ordem de Jesus foi fundada por 3 indivíduos. Um deles foi Inácio de Loyola. Inácio de Loyola tinha visões sobre como reintroduzir a supremacia papal para o mundo. E esses planos vieram de visões esotéricas. Você tem também um outro indivíduo. Ele foi mais a parte intelectual por trás das cenas. Ele era alemão, Peter Faber. E, finalmente, você tem o Francisco Xavier. Esses 3 foram os fundadores dos jesuítas. O grande objetivo deles era tentar destruir o protestantismo? O objetivo deles era destruir o protestantismo, assim como a versão protestante da Bíblia, do Novo Testamento, o Textus Receptus. Estes, portanto, eram os objetivos deles. E eles formaram essa sociedade, que era basicamente uma sociedade secreta. A ironia é que o nome deles era Sociedade de Jesus. Pra mascarar, né? Realmente, eles fazem tudo ao contrário, né? Eles queriam destruir a Bíblia e, para tal, se chamaram de seguidores de Jesus. Eles chamavam a Bíblia de áspide venenosa. Uau! Eles disseram uma vez que, assim como a vara de Moisés, eles a pegariam pela cauda e a destruiriam. A família papal, naquela época, era uma família chamada de a família Mancini. E os papas estavam todos nesta categoria. E os Mancini tinham uma origem muito interessante. Eles reuniram os escritos filosóficos gregos aos escritos esotéricos de todos os séculos em uma grande biblioteca, que foi chamada de Biblioteca do Pensamento Esotérico, ou seja, da filosofia da serpente, aquela que se opõe à bíblica. Então, essa filosofia foi abraçada pelos jesuítas. Eles planejavam se infiltrar na esfera política, no mundo do entretenimento, na esfera religiosa, naturalmente, para minar os preceitos do protestantismo e destruí-lo.
Eles tinham até mesmo um juramento, no qual juravam destruí-lo, seja por meio de assassinato ou qualquer outro meio possível. A filosofia deles não é uma filosofia nova. Ela vem de Enoque, o filho de Caim, percorrendo toda a história. É a filosofia de que Lúcifer é o verdadeiro filho de Deus. E essa filosofia tornou-se parte da filosofia deles. Mas como apresentá-la? É simples. Basta disfarçá-la de cristianismo. Isso é interessante porque tem muitas pessoas que não sabem que a origem da Igreja Católica é uma mistura de paganismo com uma máscara de cristianismo. Veja as estátuas dos santos, por exemplo. Elas não passam de deuses romanos que, de repente, alguém começou a chamar de João, Pedro. Correto? Correto. Ao analisá-las, verá que são todas divindades pagãs. Agora, todas essas divindades, todas existiam dentro da mesma filosofia. A Igreja Católica Romana sempre teve sociedades que propagavam esse tipo de filosofia. Eles também sempre almejavam a estrutura de poder a fim de controlar a humanidade. Já que, se você controla o sistema bancário, você controla as finanças dos países. Então, um exemplo muito bom disso foram os Cavaleiros Templários. Os Templários foram uma organização cujo objetivo era supostamente proteger o território do templo em Jerusalém. Mas esses cavaleiros acabaram tornando-se os banqueiros da Europa. É por isso que eles se chamavam de os Templários? Porque eles queriam recuperar o templo? Sim, também tinha que ver com as cruzadas, tudo aquilo que aconteceu antes da reforma. Mas eles adoravam uma divindade chamada de Bafomé. Naturalmente, esse Bafomé é a divindade andrógena de Lúcifer. Ela é tanto masculina quanto feminina. O que é curioso, considerando os tempos em que vivemos, não é? Com certeza, eu acho muito interessante que o ator dessa série famosa, The Chosen, é um cavaleiro templário. Isso é muito interessante, porque afinal eles adoram Bafomé. E a ironia maior disso é que ele faz o papel de Jesus. Eles estão seguindo direitinho a cartilha dos jesuítas. Eles tentam infiltrar-se em tudo. Sim. Sim. A gente podia começar uma longa conversa sobre filmes, mas não vamos fazer isso hoje. A questão é que eles se tornaram os banqueiros da Europa. Mais tarde, tornando-se os banqueiros do mundo. Isso acabou deixando o rei da França preocupado, fazendo com que mais tarde ele os banisse, inclusive chegando a matá-los. Ou melhor, ordenando a morte deles. Mas os templários nunca foram destruídos. Os templários tinham um líder chamado Demolay. E é interessante que, se você for às sociedades secretas modernas, o braço jovem da maçonaria se chama Demolay. Sério? Isso é muito curioso, não é? Afinal, o nome da organização jovem da maçonaria pertenceu a um cavaleiro templário que adorava Bafomé. E Bafomé, naturalmente, é o símbolo utilizado pela igreja de Satanás. Eles até veneram aquela estátua de bode. Sim, em alguns lugares eles substituíram estátuas dos 10 mandamentos por estátuas de Bafomé. E o interessante é que ali na imagem, você pode ver que tem duas crianças olhando para o Bafomé, como se fosse tipo o pai delas. Como se elas crescem que ele é o verdadeiro filho de Deus, o doador da vida, aquele que vai libertá-las do sofrimento, ao mesmo tempo em que ele prega rebelião contra as leis de Deus. Sim, agora veja alguns dos presidentes modernos dos Estados Unidos. Por exemplo, o Bill Clinton. Ele foi muito ativo no movimento Demolay. Mas vamos deixar isso de lado agora. Mas a filosofia nunca desapareceu. Ela sempre se perpetuou por outras organizações, como a Rosa Cruz. A Ordem de Rosa Cruz é uma ordem de pessoas que se baseiam, de maneira muito interessante, se baseiam no modelo de Jesus e seus discípulos. Para eles, o número 13 é muito importante.
Seria porque, após o suicídio de Judas, eles escolheram o Matias? Seria por causa de Jesus, que está no centro, e em torno dele você tem os 12. Então, seria Jesus no meio e os 12 ao redor de Jesus. No total, isso daria 13, né? Etc. Mas a questão é essa. Eles se baseiam em uma visão antiética das Escrituras. Não é interessante que você pensa que eles bolariam alguma coisa original, mas nunca é original. Você acha que eles iam sair da caixinha, fazer alguma coisa totalmente diferente, mas no fim eles sempre acabam imitando coisas bíblicas. Parece que a única coisa que eles sabem fazer é perverter a Bíblia. Sim, porque a guerra deles é contra Jesus Cristo. Esse é o cerne da guerra entre o bem e o mal. E o que estamos vendo no mundo hoje é apenas a revelação daquilo que já era praticado em segredo. De qualquer forma, os jesuítas decidiram que eles queriam restaurar a supremacia papal. O primeiro concílio reunido com o objetivo de opor-se ao protestantismo foi o Concílio de Trento. No Concílio de Trento, cada dogma do papado foi firmemente estabelecido. O dogma da infalibilidade papal foi a base que sustentou o poder papal dali em diante. Também é bastante interessante que uma das questões discutidas no Concílio de Trento foi o sábado. Veja, havia muitos protestantes presentes ali naquele concílio. E alguns dos católicos ali estavam considerando concordar com os protestantes no tocante à Bíblia ser a única base de fé dos cristãos. Mas o catolicismo diz que não. Segundo ele, a Bíblia só pode ser descrita com relação à tradição. Então, o arcebispo de Reggio levantou-se e disse: "Com licença, senhores protestantes, vocês dizem que a Bíblia é a sua única regra de fé, não é? Ora, então por que guardam o domingo, que é um mandamento da Igreja Católica? Isso mostra que vocês obedecem à autoridade da Igreja. Essa história de vocês aí de sola escritura não faz o menor sentido." O pior é que ele tem razão. Na verdade, essa foi uma oportunidade fantástica para os protestantes entenderem que realmente isso era um problema, mas eles não aproveitaram. Então, os jesuítas se expandiram e começaram a chegar em posições de poder. Eles tornaram-se conselheiros de reis e logo começaram a se esforçar para tornarem-se os professores da Europa. Eles tornaram-se os reitores das escolas, os cabeças dos centros de aprendizado. A partir daí, criaram escola após escola. Até mesmo os protestantes enviavam seus filhos para estas escolas católicas conduzidas por jesuítas. Até mesmo hoje você vê que o mundo está cheio dessas escolas conduzidas por jesuítas. Como a Oxford. Veja, todas as universidades que existiam quando o protestantismo passou a crescer, tornaram-se universidades protestantes. Então, a Oxford era uma escola protestante. A Cambridge era uma escola protestante. Wittenberg, na Alemanha, era uma escola protestante também. Mas a ideia dos jesuítas era se infiltrar nessas escolas. Eles tornaram-se melhores protestantes do que nós mesmos. É claro que com a intenção de virar a mesa depois. Portanto, após algum tempo, eles começavam a mudar as coisas, remover o pensamento protestante desses lugares. Por exemplo, um dos movimentos mais importantes foi o movimento de Oxford, no qual você tinha o Newman, que era um, abre aspas, pregador protestante, fecha aspas. Após se apossarem de toda a Universidade de Oxford, eles a trouxeram de volta para o pensamento católico romano. Uau! Então, eles devagarinho começaram a trazer estátuas, trouxeram altares, porque o altar é algo em que se faz um sacrifício. E o catolicismo romano sempre negou a expiação de que Jesus morreu por você. Sério?
Sim, o catolicismo romano. É por isso que a hoste é uma espécie de recrucifixão? Sim, é uma recrucificação. Veja, para entender isso, você tem que entender a teologia católica. E quando a compreendemos, vemos que ela, na verdade, não é uma religião cristã. Ela é disfarçada de cristianismo. Mas eu sei que isso soa terrível para alguns. Mas você mesmo já foi católico, né? Eu ia falar isso mesmo. Você cresceu dentro disso, né? Sim, eu cresci católico. Mas você tem que entender a filosofia. O catolicismo romano ensina sim que Jesus morreu. Mas ele não morreu por você. Ele morreu como um grande exemplo de obediência. Segundo eles, nós não somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Não há sangue envolvido em nossa salvação. Nós somos salvos pelas obras, pelo nosso próprio esforço. E, portanto, isso nega a justificação pela fé. E o Concílio de Trento deixou isso bem claro. Agora, se você não é salvo pelo sangue do Cordeiro, então você só pode ser salvo pelas suas obras. Nós somos culpados. De acordo com eles, nós herdamos o pecado original de Adão. Portanto, nós temos culpa. Agora, como nos livramos dessa culpa? Primeiramente, nós temos que confessar os nossos pecados, mas não confessamos a Deus. Confessamos para o sistema católico, para o padre. Portanto, o padre te perdoa do seu pecado, mas você ainda é culpado dele. Por outro lado, de acordo com a Bíblia, Jesus pagou todo o preço por você. A culpa que há em nós, ele carregou na cruz. É por isso que ele pode transferir a justiça dele para nós. Mas, como eu disse, não é assim na Igreja Católica. Segundo ela, você continua culpado. Você ainda tem que pagar por essa culpa. E como se faz isso? É aí que surgiu a doutrina do purgatório, que, aliás, veio da filosofia grega. Portanto, na doutrina do purgatório, depois que você morrer, você vai para um lugar intermediário, chamado purgatório. E lá você vai pagar pelos seus pecados por meio do sofrimento, até pagar pelos seus pecados. Isso poderia levar 1 milênio, 2 milênios, ou uma vida curta de 70 anos, por exemplo. Mas Diminua agora mesmo seu tempo de sofrimento por apenas R$ 24,99. pois é por isso que essa doutrina causou muita consternação, porque o Papa inventou um negócio chamado indulgências. Uma indulgência é uma transferência de mérito que o Papa pode fazer a você. Ele pode transferir um pouco de mérito para você em troca de alguma coisa. Nos tempos de Martinho Lutero, as indulgências eram concedidas em troca de dinheiro. Você pagava e isso diminuía o seu tempo de sofrimento no purgatório. Era um belo negócio. Você tem ideia de quanto custava, mais ou menos? Você tem números? Será que dá para saber o quanto eles pagavam? Veja, a quantia exata variava de acordo com as posses da pessoa, mas eles tinham um ditado: assim que uma moeda entra no cofre, uma alma sai do purgatório. Olha, dá até para fazer um sistema de assinatura, né? Agora, de onde vem todo esse mérito do Papa? Veja, essa é uma doutrina que não é bíblica. Na verdade, ela é oriunda da filosofia grega. Segundo essa doutrina, o Papa tem acesso àquilo que eles chamam de tesouro de méritos. Uau! Agora, nesse tesouro de méritos ao qual ele tem acesso, você tem os méritos de Jesus Cristo, mas você também tem os méritos de Maria e de todos os outros santos. E o Papa pode fazer saques desse enorme tesouro de méritos. Isso porque os santos fizeram mais boas obras do que o exigido para se chegar ao céu. Então, existem méritos em excesso, e esse excesso de boas obras ou de méritos vão para esse tal tesouro da igreja. Agora, as pessoas comuns são pecadores miseráveis. Por isso, precisamos todos pagar no purgatório. Porém, o Papa tem esse poder de fazer saques desse tesouro de méritos e transferi-los a você, caso você faça algo em troca, é claro. E isso não é coisa só da Idade Média. O Papa Francisco acabou de conceder indulgências. Você sabe do que eu vou falar, né? Da Paula White. Não?
Tá, você tá pensando em outra coisa. Você conhece Paula White? Com certeza. A Paula White é uma pastora de uma super igreja nos Estados Unidos. Ela foi a conselheira espiritual do Trump durante a presidência dele. É aquela loira? Sim, ela mesma. E eu vi um vídeo dela no qual ela literalmente diz que Deus tem armazéns no céu e é melhor que você comece a dar dinheiro para ele. Tipo, $200, $30.000. E você precisa começar a encher esses armazéns com seu dinheiro. Porque se você não der dinheiro, seus sonhos não vão ser realizados, vai dar tudo errado na sua vida. E uau, é igual o que você falou agora. Existe um departamento de finanças no céu. E Deus está vigiando tudo que você faz. E você pode contribuir para esse tesouro eterno, que vai ter um alcance infinito, muito maior do que a gente pode imaginar. Você tem que doar $3.500. Você tem que doar $35.000. Você tem que doar $100.000. Se você não doar, se você não ligar pra gente, se não sustentar esse ministério, você nunca terá sustento na sua vida. Seus sonhos morrerão, seu chamado morrerá. A doutrina católica infiltrou-se dentro do protestantismo, se valendo, como você disse, dos jesuítas. E de onde vem isso? Na filosofia grega. Isso é puro paganismo dentro do protestantismo. Ou seja, o catolicismo romano não é uma religião cristã, porque uma religião cristã diria que você é salvo pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Agora, se Roma nega isso, então ela está ensinando uma doutrina luciferiana. O próprio catecismo dela diz que o Filho de Deus tornou-se homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. Uau! Então Jesus veio para que nos tornássemos Deus. Cara, tem muita contrafação aí. Porque nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, pelo mérito dele. Mas isso não quer dizer que nós vamos nos tornar deuses. Isso é uma distorção completa. Correto? Então os jesuítas começaram essa estratégia de aprendizado contra aprendizado. Eles pegavam a filosofia e a tornavam a base de todo o ensino. Agora, se você tinha um ponto de vista cristão, como Martinho Lutero, se você remove a Bíblia do ensinamento, aí você fica sem base. Você perde a verdade. E é exatamente o que eles fizeram. Então, eles removeram a Bíblia. Eles até permitiram um departamento teológico, mas o resto todo tornou-se secular. Todas as universidades tornaram-se seculares. Então, lá na Oxford, o movimento de Oxford trouxe de volta o sistema católico, trouxe de volta a missa, e eventualmente o Newman voltou para a Igreja Católica e foi condecorado como um cardeal. Então, ele abandonou o protestantismo e tornou-se um cardeal católico. Portanto, na minha opinião, ele era, sim, um jesuíta infiltrado no sistema. Você acha que esses cardeais sabem no que estão envolvidos? Quando se chega no nível de um cardeal, é como se você estivesse numa sociedade secreta. Você sabe de muita coisa. É muito curioso que eles se vestem de púrpura e escarlate. Vocês sabem por quê, não é? A prostituta de Apocalipse 17:4 veste as mesmas cores. Ou seja, a Bíblia descreve exatamente como se veste essa entidade. É uma coisa de louco. Bom, mas você acha que eles sabem então, né? Sim. Bom, e a maneira pela qual eles atraem as pessoas é por meio do teatro jesuíta. E você veio desse mundo. Hollywood. Houve um jesuíta cujo nome era Kino. Ele era alemão. Kino é um bioscópio, um tipo de projetor. E ele inventou um instrumento por meio do qual você conseguia projetar imagens rápidas, sequenciais, em uma tela. Interessante. E isso, eventualmente, tornou-se o cinema. Sim, um tipo de projetor. Assim, os jesuítas tornaram-se não apenas os mestres das universidades, como também os mestres do teatro. Uau! Eles que começaram com tudo, então. Sim. E onde eles não conseguiam infiltrar-se diretamente, utilizavam o teatro. Agora, existe uma alta possibilidade de que o famoso Shakespeare nem sequer fosse uma pessoa literal, mas apenas um pseudônimo de uma pessoa nos altos círculos esotéricos, como Sir Francis Bacon, por exemplo. Ele pertencia à Ordem de Rosa Cruz. Então, ele tinha um alto conhecimento esotérico
e podia provavelmente escrever algo como Macbeth ou coisa parecida. Então, uma vez que você consegue desviar as mentes para esse mundo de conto de fadas esotérico, você consegue implantar qualquer coisa lá. Mas disso aí você entende. Sim, você está falando a minha língua, mas eu acho que isso aí que você está falando liga todas essas áreas diferentes. Veja, são muitas produtoras, muitas pessoas diferentes, é um verdadeiro exército de pessoas. Agora, como elas conseguem ter a mesma mensagem? Exército é um termo muito apropriado. Isso porque os jesuítas também são uma organização militar. Eu estava pensando sobre isso. O Napoleão chamava os jesuítas de exército, ao invés de organização religiosa. Bem, o próprio Napoleão pertencia à maçonaria porque ele colocou toda a sua família dentro de altas posições das sociedades secretas, mas vou parar por aí. Mas a questão é que eles criaram todas essas grandes escolas. Por exemplo, a Universidade de Georgetown, a Fordham University. Muitas delas não estão diretamente ligadas a eles, mas sim por meio dos comitês que as controlam. Então, digamos que uma grande parte do mundo educacional de hoje se baseia na filosofia dos jesuítas. São eles que treinam os presidentes. Não importa a ideologia política, seja o Donald Trump. Sim, as evidências mostram claramente que eles têm influência nos governos. Sem dúvida. A gente não tem que se aprofundar agora, mas... Sim, de um jeito ou de outro, eles estão todos envolvidos no treinamento deles. Eles são maçons de alta posição. Os jesuítas e a maçonaria são a mesma coisa? Não. A maçonaria é uma organização cuja base deveria ser protestante. Mas aí que está a astúcia do engano. Você cria uma organização e depois a bane. Isso é intrigante. Oficialmente, Roma baniu a ordem maçônica, dizendo que ela era do diabo. Curiosamente, ela dizia isso ao mesmo tempo em que cada cardeal no Vaticano era um maçom. Portanto, isso é uma grande hipocrisia. É verdade. E é assim que eles eram atraídos. Contanto que você esteja no topo, controlando a situação, controlando os ensinamentos. Aí você atrai o mundo protestante e passa a controlá-lo sem que este o saiba. Tá. Pelo que eu me lembro da sua série Ataque Total, a Igreja Católica Romana, tecnicamente, é o centro dessas sociedades secretas. Sim. Tá, mas como assim? Bem, existem essas duas ordens. Uma ainda permanece até os dias de hoje, que é a Ordem dos Jesuítas, que possui um general, que geralmente é chamado de o Papa Negro, e esse general tem autoridade absoluta. E dá para saber quem é esse Papa Negro? Sim, todos sabem quem é. Eles costumam mudá-lo de tempos em tempos, mas basicamente o poder desses homens é absoluto. E aí você também tem os conhecidos Cavaleiros de Malta. Os Cavaleiros de Malta também são uma ordem militar. As duas ordens são. Bom, se analisarmos os Cavaleiros de Malta, veremos que eles têm a Cruz de Malta, mas eles são submissos aos jesuítas. Na verdade, houve guerras físicas no passado para ver quem teria o controle. Eventualmente, os Cavaleiros de Malta tornaram-se submissos aos jesuítas, e hoje eles trabalham em união. E é claro, você tem outras subordens, como a Opus Dei, que também juram aliança ao papado. Também tem os Cavaleiros de Colombo, que são uma organização católica, cujo objetivo é introduzir as ideias católicas na política, etc. Então, tem várias ordens. Se você olhar para a história dos candidatos à presidência, ou eles vieram da Opus Dei, ou da Georgetown, ou da Fordham, qualquer uma dessas. Mas os Cavaleiros de Malta são uma organização enorme. Eles se chamam de os Hospitaleiros de São João. Eles têm uma cruz de Malta como seu símbolo. Agora, se você pega os Cavaleiros da Europa, todos eles usavam cruzes de Malta. Eles não passam de vassalos do Papa. E eles controlam grandes organizações financeiras. E provavelmente a maioria dos
cinemas, clubes esportivos, todos pertencem a eles e são controlados por eles. Não todos, mas a maioria é controlada pelos Cavaleiros de Malta. Tudo isso para introduzir a filosofia deles no mundo. E como as pessoas se envolvem com isso? Dinheiro. Então, se você é rico, você vai acabar esbarrando com essas pessoas. Sim, se você quer fazer um bom negócio, ou quer fazer atividades filantrópicas, prestar serviços à sociedade, eles têm organizações com o objetivo de atrair as pessoas, como, por exemplo, os escoteiros, as escoteiras. Todas essas organizações, basicamente, Alimentam o sistema. sim, levam pessoas a essas organizações. Certa vez eu me lembro de ter visto em algum lugar que os sistemas gregos que estão nas universidades também acabam selecionando e filtrando pessoas para os sistemas deles. Então eles observam as pessoas e dizem, ah, esse cara aí tem jeito, hein? E daí eles passam a sondá-lo e finalmente o convidam para uma sociedade secreta. Sim, basta observar os símbolos deles. Por exemplo, pegue um clube que tem objetivos humanitários, por exemplo, como o Lions Club ou o Rotary. Ou então aquele da estrela invertida, eu nem lembro o nome dele. Sim, ou até mesmo sociedades de discussão filosófica. Mas nesses clubes, sempre tem alguém que é do alto escalão de uma sociedade secreta. E a partir desses clubes, eles começam a formar a sua base de membros iniciantes, convidando-os para se juntar, aonde vão crescendo, crescendo e crescendo. Bom, mas no início do programa, você mencionou que uma das sociedades coloca um sujeito nu dentro do caixão, não é? Bem, isso daí é uma contrafação do batismo. Ah, faz sentido. Dá pra ver a conexão. Você tem que morrer para então fazer parte do sistema. Pois é, mas no caso deles, não tem água envolvida na simbologia. Isso é muito interessante. Agora, pegue o catolicismo na Idade Média. E, se bobear, até mesmo hoje, para se tornar um monge ou uma freira, você tem que passar por essa cerimônia do caixão. Cara, na verdade, existem alguns vídeos vazados por aí em que eles filmaram esse ritual e eles gritam. É uma coisa muito bizarra. Eles gritam como se estivessem endemoniados. A gente não tem que entrar em detalhes do que acontece lá, né? São coisas realmente horrorosas se você começa a investigar a fundo. Mas antigamente eles eram tosados. Tanto os monges como as freiras eram tosados. Isso é um símbolo do sofrimento pelo qual Nimrod passou. Bom, quando Nimrod morreu, ou quando foi executado, ele, entre aspas, subiu para o céu e tornou-se parte do sol, tornou-se o Deus Sol. Depois ele desceu à terra e engravidou a Semiramis. A Semiramis foi aquela que juntou as partes do corpo dele, mas viu que uma estava faltando, uma muito importante. Especialmente se você quer engravidar. Então ela construiu uma, que hoje tornou-se um símbolo fálico, que aliás você vê em muitos lugares no mundo. Pois é, parece que frente a todos os prédios importantes tem um obelisco, como o Vaticano, por exemplo. Aí ela deu à luz a um filho que tornou-se o Salvador. E você tem essa história em várias religiões antigas pagãs. Assim, a adoração da deusa mãe e do filho tornou-se muito preeminente. E várias culturas, né? Sim, isso chegou até mesmo no catolicismo, com a Mariologia. Isso é uma contrafação da profecia da mulher ter um bebê, não é? Sim, mas se você pega a Bíblia jesuíta, por exemplo, a Bíblia Douay Rheims, nela a profecia do Messias está alterada. Na Bíblia King James, é dito que Deus colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, e que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Já na Bíblia jesuíta, diz que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, isso se aplica a Maria e não ao Messias. Nós fizemos um vídeo há algumas semanas atrás com o James Bowen. Ele é o líder do Departamento de Liberdade Religiosa da igreja dele. E ele é uma pessoa que estudou muito a história do cristianismo. E ele mostrou muitos, mas muitos documentos revelando quem eles realmente são. Eu mostrei esse vídeo a uma amiga e ela disse, bem,
Como sabemos que tudo isso não é história? Às vezes, eles não se comportam mais desse jeito. Às vezes, eles não querem mais destruir o protestantismo. Eu sei que você tem bastante evidência na sua série, mas você pode falar um pouquinho aqui? Bom, se você analisar as organizações que controlam o mundo hoje, como, por exemplo, as sociedades secretas, ou mesmo as polícias secretas, seja a KGB, seja a CIA, seja o FBI, quem as fundou? Bem, foram os Cavaleiros de Malta. O Donovan era um Cavaleiro de Malta. O Bonaparte, Cavaleiro de Malta. Estas organizações eram 100% controladas pela Igreja Católica. Então, sabemos que você não chega a posições de poder dentro dessas organizações se você não tem essas conexões, não é? E no fim das contas, eles adoram Lúcifer, né? Sim. Então, basicamente, é a mesma tentação pela qual Jesus passou quando Satanás disse que daria todo mundo a ele, caso Jesus o adorasse. Claro que Jesus disse não, mas parece que essas pessoas aí disseram sim, claro. Onde é que eu assino? Veja a maçonaria, por exemplo. Ao se chegar ao 32º grau, você saberá muito bem que Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. Claro, verdadeiro entre aspas, né? E quando você chega ao 32º grau, você pode se tornar parte de uma organização chamada de os Shriners. O objetivo dessa organização é manter relacionamentos com outras comunidades. E, para tal, eles são capazes até mesmo de jurar lealdade a Allah. Por exemplo, se você for a um templo maçônico, você encontrará lá no altar diferentes livros religiosos, digamos assim. Você encontrará uma cópia da Bíblia, encontrará uma cópia do Alcorão, uma cópia do Sankaravita, uma cópia da Tanakh judaica, tudo ali no altar. Então, eles basicamente são um grupo ecumênico. Mas para entrar em uma sociedade ecumênica, você precisa aceitar, e isso está na própria base do ecumenismo. Você tem que aceitar que o papado tem a primazia nesta união. Então, se você assina um documento, como a Carta Ecumênica, por meio desse documento você reconhece que o Papa está à frente. Ora, isso é exatamente restaurar o modelo da Idade Média, não é verdade? Sim, sim. É exatamente o que disse o Tony Palmer naquele encontro protestante liderado pelo Kenneth Copeland. Ele disse que as igrejas tinham assinado um documento que basicamente devolvia a liderança para o Papa. Os protestantes tinham que voltar à igreja mãe, né? Muito bem. Uma vez que você se une a uma organização como essa, e você sabe que o Jesus Cristo que ela adora não morreu por você, não fica óbvio que não se trata do mesmo Jesus Cristo da Bíblia? Apenas porque o nome Jesus sai da sua boca, não significa que é o mesmo Jesus que está ali na Bíblia. E se você conhece o pensamento do mundo esotérico, se você já leu os escritos da Madame Blavatsky, então você sabe que ela diz que temos que ler a Bíblia de maneira esotérica e que isso é a base da Cabala. O ponto central da filosofia cabalística é o de que todos nós somos deuses. Agora, se você é uma divindade, então você não teve um início. Afinal, você é Deus, você é autoexistente. Isso, por sua vez, anula o significado do sábado, já que é o sábado que nos lembra que fomos criados pelo poder de Deus. Nós não somos autoexistentes. E que nós estamos passando por um processo de santificação, porque Jesus quer nos salvar. Sim, e no caso deles é necessário negar o sábado. E é aí que a gente entra naquilo que você gostaria de falar a respeito. Você queria falar sobre o sábado verde, não é? Nós estávamos conversando sobre isso hoje. Eles querem pegar um dia da semana e oficializá-lo como sábado. Mas, enfim, no coração de todas as sociedades secretas está a rebelião contra Deus. E os governantes do mundo são os governantes do mal.
aqueles que têm autoridade por meio da linhagem de Caim. E, como eu já mencionei antes, a marca de Caim era a sua autoridade para governar sobre os maus. E o curioso é que o catolicismo romano afirma que a marca de autoridade eclesiástica deles é terem transferido o sábado para o domingo. Portanto, se você guarda o domingo, você está prestando homenagem à autoridade da Igreja Católica. Então, quem são os governantes do mal que querem suplantar Deus? É o sistema católico romano, que, por meio de suas sociedades secretas, controlam todas as outras, como a sociedade dos Illuminati, que foi criada por Adam Weishaupt, que era um jesuíta. Eles dizem que ele era um jesuíta renegado, mas não existe tal coisa. Isso aí não existe. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a sociedade teosófica, teosofia, Blavatsky, Alice Bailey, porque eu quero fazer um episódio sobre isso. E é interessante é que a teosofia acredita numa religião e governo únicos, assim como as Nações Unidas. Religião única, governo único. E as crenças da Blavatsky e da Alice Bailey e da teosofia, como você disse, são esotéricas. E também é andrógena. Você tem que mesclar o masculino com o feminino. Tá, mas quando a gente vê tudo isso aí que você falou, tudo vai na direção da profecia sendo cumprida, no sentido de que se você quer implementar uma marca da besta, como fazer isso sem que haja uma religião mundial? Esse é o X da questão. Correto? E tudo isso vem do submundo. De acordo com as escrituras, tudo isso daí surgiu do abismo profundo. Pegue o conto Alice no País das Maravilhas, por exemplo. Ela acaba caindo dentro de um abismo e é lá no fundo que ela encontra a inspiração. Tudo isso daí são escritos esotéricos, seja Tolstói ou seja lá quem for. Tudo isso daí, nesses escritos, são filosofias da Rosa Cruz, que são depois propagadas pelo teatro jesuíta, que é Hollywood. E como você sabe, o Holly, da palavra Hollywood, é a madeira que se utilizava para se fazer a varinha mágica. Então, tudo aponta para os governantes deste mundo. No fim das contas, tudo acaba girando em torno daquele indivíduo que nega os ensinos de Jesus Cristo. E é por isso que ele é chamado de o anticristo. Espiritismo em sua forma mais pura. Você tinha uma cobra lá no Jardim do Éden, e sabemos que a cobra é símbolo do diabo. Deus disse, não coma do fruto, e a serpente disse, coma. No fim, todo espiritismo pode ser resumido de uma forma bem simplista, que é mudar as palavras de Deus. Você consegue reconhecer o espiritismo logo de cara, quando você vai na Bíblia e vê que ela diz o contrário. E você tem que tomar cuidado com o engano em dupla camada. Porque você pode ter o cristianismo, que é supostamente baseado na Bíblia, mas se as regras e regulamentos aplicados não forem oriundos da Bíblia, mas sim do próprio sistema religioso, então é uma contrafação. Por exemplo, tem um movimento agora lá no estado da Filadélfia que quer obrigar as escolas a exibirem os 10 mandamentos. Veja, eu não tenho problema nenhum com os 10 mandamentos, contanto que sejam os 10 mandamentos da Bíblia. Mas se você foi doutrinado a acreditar na versão dos 10 mandamentos da Igreja Católica, aí, nesse caso, você está aceitando uma contrafação e negando a palavra de Deus. Mas era essa versão que eles estavam colocando lá? É essa que eles querem usar? Eu não sei, mas ainda que o 4º mandamento mencione o sábado. Ora, para os cristãos protestantes de hoje, qual dia é o sábado? É o 7º dia bíblico ou é o domingo católico? É verdade, eles reinterpretam o sentido do sábado, não é? Exatamente, é isso que eles fazem. Então você pode ter um engano mascarado. Tem que tomar cuidado, muito cuidado. Eles fazem você achar que está seguindo Deus. É como você falou, tem gente que acha que está fazendo a vontade de Deus, mas, na verdade, estão lutando contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É por isso que os jesuítas dizem que você está prestando homenagem ao papado ao guardar o domingo. É interessante porque você tem o teatro jesuíta, depois você tem até mesmo interpretações bíblicas erradas, você tem os bancos, o governo. No fim, tudo acaba apontando para Roma. E o que dizer sobre os Rothschilds?
A maioria das pessoas fica preocupada porque acham que os sionistas ou os Rothschilds estão controlando o mundo. Agora, o interessante é que Rothschild vem da palavra alemã Rothschild, que significa escudo vermelho. Se você olhar na enciclopédia católica, vai ver que eles são os banqueiros do Papa. Ou seja, em outras palavras, eles são uma organização de fachada que controla o sistema bancário. O Banco da América é diretamente controlado por jesuítas. Eles mandam em tudo. E eles se consideram cristãos, não é? Sempre que eles aparecem em público, eles estão fazendo coisas cristãs. O que é estranho, porque eu sempre achei que os Rothschilds fossem aqueles caras que tinham acesso secreto às catacumbas do Vaticano, fazendo sacrifício de crianças, coisas más assim. Mas se você quer saber quem controla o mundo e como controla, existem apenas 3 entidades no mundo que são independentes de sistemas políticos. A primeira é o Vaticano. A segunda é o centro de Londres, que por si mesmo é uma cidade, é o centro econômico do mundo jesuíta. E aí você tem o braço militar, que está lá em Washington, D.C. A Casa Branca está localizada em território jesuíta. No fim das contas, tudo é católico e jesuíta. Tudo se conecta ao Vaticano. É lá que fica o Stonehenge? Sim, é lá mesmo. É perto do centro de Londres, não é? O Stonehenge é apenas parte do sistema de adoração solar do antigo mundo esotérico, mas o sistema bancário é um estado em si mesmo. Ele não é controlado por meio de nenhum sistema do governo britânico. É um estado independente, com sua própria bandeira e sua própria constituição, assim como o Vaticano. Uau! Tá, o que você diria para aqueles que estão nos assistindo que nunca ouviram essas coisas antes? Por que você diria para uma pessoa dessas que é importante saber pelo menos um pouco do que está acontecendo? De onde vêm essas coisas? Por que as pessoas deveriam se importar? Digamos que, no fim das contas, tudo se resume ao conflito entre Cristo e Satanás. Nós temos um diagrama daquilo que é a verdade. Se chama Bíblia. Mas você tem que ler a sua Bíblia do jeito que ela é e acreditar nela do jeito que ela é. Aí fora no mundo você tem os governantes do mal, que parecem ser cristãos. E alguns deles até podem ser, pois não sabem que estão enredados em um sistema maligno. Alguns podem não saber as origens dele. Mas essa guerra começou lá no Jardim do Éden e está durando até hoje. Eu acredito que Deus quer que façamos uma escolha. Se eu me envolver com sociedades secretas, eu estou me aventurando em algo sobre o qual não tenho controle. Então, meu conselho é: fique longe de sociedades secretas, de qualquer tipo, porque Jesus disse que ele não fazia nada em segredo. Deus age às claras. O segredo é algo que pertence ao diabo. Galera, muito obrigado por nos assistir. Nós vamos colocar também os links aí de outros vídeos do Walter White. Olha, o trabalho que vocês estão fazendo lá no canal de vocês é muito importante. Eles comentam eventos atuais debaixo de uma perspectiva profética bíblica. Então não deixe de conferir o canal deles, é muito legal. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. É um grande prazer. Eu espero não ter causado problemas para vocês. Não! E como sempre, mantenham seus olhos focados em Jesus. Essa é a frase mais importante que você pode ouvir nesse programa. Tem muita enganação aí por fora nesse mundo, e a melhor coisa que você pode fazer é não tirar os olhos da Bíblia e também mantê-los focados em Jesus. Muito obrigado, gente. Até a semana que vem. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI
And I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers, Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Caminho Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos!